Fala, meu irmão, fala, minha irmã, tudo certinho? É um prazer estar falando aqui contigo. Meu nome é professor Felipe Jurema e eu sei que foi desesperador direito empresarial no Enem desse ano, de 2026.1. Via de regra a gente sabe que direito empresarial não é a matéria mais amada, mas eu também não estou no dia bom. A gente acabou de descobrir aqui, já para eu datar esse vídeo, que a Argentina virou contra o Egito naquele jogo lindo de se ver, mas infelizmente não foi dessa vez que a gente teve nossa alma lavada como brasileiro, mas paciência, né? Porque a gente está acostumado já depois de uma derrota desse domingo. Nada melhor do que a gente aprender direito empresarial e do que a gente aprender sobre título de crédito e recuperação judicial. Isso aqui é um negócio, meu amigo, para a pessoa chorar, se emocionar, se deleitar. A pessoa senta aqui, passa a tarde pensando sobre todas as regras dos títulos de crédito, da recuperação judicial, de falência, de direito societário, para que você possa chegar para o seu amigo, para aquela sua namorada, a menina que você está dando em cima dela e dizer, você sabe o que é um endosso, mandato? Entendeu? Esse tipo de coisa, a pessoa não resiste. Então, a gente vai aprender aqui para que no próximo Enem você possa fechar essa porcaria dessa prova, certo? Eu vou mostrar o que é que você precisava ter feito para fechar essa prova e você, qualquer dúvida, vai mandar mensagem lá para o meu Instagram, prof.felipejurema, vai comentar aí embaixo, vai mandar qualquer tipo de sinal de fumaça que precisar e a gente vai se resolver junto, fechou? Fechou, então vamos lá. Ó, seguinte, eu quero que a gente dê uma olhada nessa primeira questão aqui, que foi cobrada no Enem, sobre título de crédito. O candidato olhava para um negócio desse aqui e já ficava nervoso, né? Ele já olhava e já ficava meio desesperado. Mas vamos com calma que eu vou explicar cada coisa aqui, como é que você conseguia até tentar construir uma lógica, ainda que tu não tivesse lido nenhuma dessas leis aqui. Como é que a gente fazia? Vamos dar uma olhada. Seguinte, como é que diz a questão? Acerca dos títulos de créditos eletrônicos ou virtuais, avalie as afirmativas a seguir. A duplicata emitida sobre a forma escritural e o extrato do registro eletrônico da duplicata, que pode ser emitido em forma eletrônica, são títulos executivos extrajudiciais. 2. A cédula de crédito rural, a nota promissória rural e a duplicata rural. Aí eu já pauso daí e digo para você, se acostume, a FGV tem um tesão, com T maiúsculo, o título de crédito agrário. Eu não sei o que é isso. Eu tenho para mim que o caba, quando vira juiz, a primeira coisa que ele faz é pegar uma ação de execução de título extrajudicial de um CPR, de uma cédula de produto rural, de uma nota promissória rural. Não é possível, porque toda prova, eu fiz o levantamento, todas as provas objetivas da magistratura desse ano, do ano passado, da FGV, tiveram pelo menos uma questão de direito empresarial cobrando título de crédito rural. É por isso que, inclusive, eu estou fazendo um material específico, didático. Sabe quando você chega para o chat GPT e diz assim, GPT, por favor, me explique isso aqui como se eu fosse burro. Foi assim que eu aprendi esse negócio aqui, tá? Para você não pensar, porque o pessoal é diferente, é um gênio, não. Não tem material sobre isso aqui. Eu estou produzindo para que vocês tenham acesso e possam entender essa porcaria e acertar essas questões, certo? Mas aqui, não necessariamente você precisava ter um grande domínio sobre esse assunto. E a gente vai entender o porquê. Vamos voltar. A cédula de crédito, nota promissória e duplicata poderão ser emitidas sobre a forma escritural. Veja que ele está falando sobre a forma de emissão desses títulos. Mediante lançamento no sistema eletrônico de escrituração, mantido em entidade autorizada pelo Bacen a exercer a atividade de escrituração. Terceiro, caso a cédula de crédito bancário seja emitida sob a forma escritural, o sistema eletrônico de escrituração mantido em instituição financeira, veja que é a mesma coisa que ele está dizendo aqui, ele está repetindo, ou em outra entidade autorizada pelo Bacen, veja que é a mesma coisa que ele está repetindo aqui. Só que o título de crédito é diferente, em vez de ser rural, é uma cédula normal, bancária. A exercer a atividade de escrituração eletrônica fará constar, dentre outras indicações, o endosso, professor, não sei o que é endosso, não me lembro, calma, jovem gafanhoto, em preto, e a cadeia de endossos, se houver. Uau, uma psicografia não ajudou em absolutamente nada, estou desesperado. Você vai entender agora. Vamos tentar entender primeiro a lógica por trás dos títulos de crédito de forma geral. A gente tem aqui, basicamente, três grandes formas de fazer, de estruturar o título de crédito, né? Então vamos lembrar, o título de crédito, tradicionalmente, é aquele papelzinho que você escrevia dentro do papel. E isso aqui vale esse valor.
para evitar que as pessoas elas precisassem ir de um canto para o outro com sacos cheios de ouro para pagar. Dinheiro era pesado antigamente. Então, em vez disso, você pegava um papelzinho e dizia, isso aqui representa não sei quantos sacos de ouro. E eu estou te pagando com isso. E isso aqui vai te dar o direito de ir lá no banco. No banco. Isso aqui é um banco, Felipe? É um banco. É sim. Não questione o meu banco. E tirar esse dinheiro do banco e ficar com você. Beleza? Só que esse negócio não foi feito agora. Isso não foi inventado agora na época do TikTok. Isso foi inventado na época que, se brincar, papel era uma novidade. Na época que a gente não conseguia saber a diferença de uma pedra para um fóssil, porque tudo era da mesma época, tá certo? Então, o que é que a gente precisou fazer? A gente tinha um primeiro espécie de título de crédito, que é justamente o título de crédito físico. O que a gente chama de cartular. Felipe, por que cartular? Você vai lembrar, inclusive, que uma das características dos títulos de crédito é a cartularidade. O que é que significa isso? Que ele é literalmente um valor que a gente põe num papel, numa cártula. É uma palavra para papel. Então, o título cartular é uma forma de emissão que a gente pega e bota no papel. Quando tu tinha o cheque lá, na época dos antigos, né? Não é da minha época, porque eu sou uma pessoa jovem, mas na época dos antigos, na época dos meus avós, tataravós, né? Na época de outros professores aí mais tradicionais, você pegava, ia comprar um negócio ali numa loja de móveis e botava R$ 2.000 num cheque, entregava. Aquilo era uma cártula, aquela cártula tinha um valor literal e aquilo ali dava um direito de eu ir no banco e sacar aquele valor da conta de quem emitiu aquele cheque, beleza? Só que as coisas elas foram evoluindo. A gente passou a ter internet, inteligência artificial, TikTok, Instagram da Virgínia, coisas importantes para o avanço da sociedade que a gente precisa ter certo domínio e sobre o qual toda a forma de fazer negócio no direito empresarial precisou se adequar. Então a gente passou a ter um negócio chamado títulos de crédito virtuais. E aí, aqui dentro, o que é que as pessoas começaram a fazer? O STJ disse o seguinte: tem empresa que, em vez de emitir uma duplicata, que é o quê? Um título de crédito que está vinculado essencialmente a uma prestação de serviço, a gente chama de título de crédito causal, ele está ligado a uma causa. O cheque não, eu emito um cheque e posso inclusive emitir sem motivo nenhum. Já a duplicata não, necessariamente para uma prestação de serviço, certo? Então, a gente tem esse título que está relacionado a uma causa, diferentemente de outros títulos, e as empresas, elas, para facilitar, elas não emitiam uma duplicata na vida real, no papel. Elas depois iam lá no cartório, no registro de protestos, e aí eles faziam um protesto que a gente chama por indicações. Psicografia, minha letra aqui, viu? Mas você se acostume e não reclame. Protesto por indicações. Em vez de você mostrar o título, você dizia o que é que tinha naquele título ali, qual foi o negócio jurídico que foi firmado, para você protestar aquela pessoa no cartório, ou seja, chegar no cartório e dizer, ó, essa pessoa que está me devendo, o nome dela fica sujo e o cartório ainda vai cobrá-la. Essa é a consequência pública e externa de um protesto, além de outras consequências, mas isso não é o foco. Beleza? E aí o que é que o STJ... Qual era o questionamento que se fazia? Certo. Mas isso aqui não é uma duplicata. Isso aqui não é um título executivo, não tem uma cártula, não tem um documento. Aí o STJ pegou e disse, não, mas se eu juntar o protesto com um boleto que foi emitido, com a nota fiscal, isso aqui tudinho a gente vai chamar de duplicata virtual. E a gente vai dar validade, porque senão a gente vai terminar fazendo uma violação da expectativa do mercado de fazer negócios. Porque o mercado está lá, comprando, vendendo, fazendo prestações de serviços, emitindo duplicatas para isso. Mas não da forma que estava prescrito na lei. Então começou-se a criar na vida real essa situação que o STJ começou a incorporar como uma possibilidade, beleza? Então, o título passou a ser virtual e podia ser emitido agora de forma eletrônica, no meio digital. Mas aí a gente não gera uma confiabilidade tão grande. Por quê? Porque você está passível de falsificação, porque você está passível de erro, porque você está passível de alterações que não têm um grau de integridade, de autenticidade tão grande. Então, qual foi a ideia? Cara, vamos dar um passo além. A gente vai fazer um negócio agora fantástico, arretado, que a gente vai transformar os títulos de crédito em títulos escriturais.
E como é que funcionam esses títulos? Deixa eu até anotar aqui. Os títulos escriturais. Para você se lembrar, é só você se lembrar o seguinte, quando o cara tem uma empresa, o cara precisa fazer escrituração da empresa. O que é isso? Tudo que ele compra, que ele vende, as receitas, as despesas, as dívidas que ele faz, ele manda para o amiguinho dele chamado contador. E esse contador faz a escrituração. Ele pega tudo aquilo ali e guarda num registro, que são os livros empresariais. Se a Receita Federal vier, quiser pegar um pedacinho do que eu estou fazendo aqui, quiser fazer uma fiscalização, eu tenho que ter os livros empresariais escriturados, ou seja, todos registrados. O que é um título de crédito escritural? É um título de crédito que, em vez de eu lançar um papel, eu pego ele e eu escrituro ele, eu registro ele em um lugar. Que lugar é esse? Precisa ser um lugar confiável, organizado e centralizado. É justamente esse sistema centralizado de depósito, que nesse caso é uma instituição bonitona chamada Banco Central. Para quais títulos de crédito, Felipe? Todos os títulos de crédito que têm natureza escritural, você vai ter centralização no Banco Central ou alguma entidade que está autorizada pelo Banco Central. Por quê? Porque o Banco Central é a autoridade que a gente chama monetária. Ela controla justamente o fluxo do dinheiro, o valor do dinheiro no Brasil. A política monetária do Brasil é feita pelo Banco Central. Beleza? Então, moral da história. Quando a gente olha para essa questão especificamente, o que é que a gente precisa entender e ter em vista? A gente precisa lembrar o que é um título de crédito escritural e a lógica dele. A lógica do título escritural é: eu coloco num registro centralizado para dar segurança, porque ali ele é todo digital. E eu vou garantir que todas aquelas informações condizem com a realidade. Se eu precisar transferir aquele título de crédito para uma pessoa ou para outra, ele vai continuar ali, só que eu mudo a rubrica dele. Eu pego e digo, ó, eu estou endossando para tal pessoa, e fica lá registrado no sistema. Ah, não, mas agora eu preciso liquidar o título. Vai ficar registrado no sistema. Ah, eu preciso dar baixa. Fica registrado no sistema. Tudo fica no próprio sistema centralizado. Aí você tem o melhor dos dois mundos. É um negócio mais rápido, porque tu não precisa mais do papel, não tem risco de pegar fogo, de queimar, de molhar, de se estragar. E ao mesmo tempo você tem a autenticidade do sistema do Banco Central. Que, diga-se de passagem, o Brasil é um dos sistemas financeiros mais modernos do mundo. Ah, mas porque o Brasil é muito bom. Não, é porque aqui é o lugar também onde tem mais estelionato, falsificação e fraude bancária do planeta. Então o Banco Central precisou fazer o Pix, por exemplo. O Banco Central precisou fazer várias outras formas de segurança para que a gente pudesse ter um domínio um pouco maior sobre as fraudes que acontecem aqui, beleza? E aí, voltando para as questões, tendo entendido isso, como é que a gente interpreta essas questões aqui? Primeiro, questão 1. A duplicata está emitida sob a forma escritural. Felipe, escritural é o quê? No sistema centralizado. O depósito central. Beleza. Ela está naquele sistema. Todo título de crédito, em essência, ele é feito para ser um título executivo extrajudicial. Ou seja, para não precisar entrar com ação no processo civil lá, de conhecimento, para discutir se existe dívida, quanto é a dívida, não sei o quê. Eu já pego aquele documentozinho e eu já executo. Eu já sei quanto é, eu já sei quem está devendo. E o cara não vai poder questionar qualquer coisa daquele título ali. Ele tem um rol de coisas que ele vai poder debater. Eu já pulo a discussão sobre se a dívida existe e quem é o dono daquela dívida e de quanto é aquela dívida, porque o título, em tese, já tem tudo aquilo. Então, a lógica é que eu possa cobrar mais rápido, para receber mais rápido, beleza? Se o título de crédito perde essa natureza de título executivo extrajudicial, vai virar um negócio, uma bagaça, porque ele perde o sentido de ser. Se eu não tenho garantia de que eu vou receber dinheiro, meu amigo, então é melhor ficar com as notinhas verdinhas e ficar pagando pro povo, que aquilo ali sim vale alguma coisa. Então vamos lá. O título de crédito escritural, que é eletrônico, que está no sistema, eu te pergunto, eu tenho como extrair aquilo ali do sistema e colocar dentro de um processo? Eu não tenho. Sabe por quê? Porque o título do sistema é um código. Ele está lá dentro. No momento que eu materializo aquilo ali, tiro, ele deixa de ser eletrônico. Ele deixa de ser escritural. Então eu não posso tirar o título dali. Para eu executar aquele título, sabe o que eu faço? Eu peço para a entidade me soltar, me lançar um extrato. O que é um extrato? É um documento que representa exatamente o que está dentro daquele sistema. Tu não vai no banco, tu tem a tua conta bancária. Quando tu tira o extrato da tua conta, ela diz lá, você tem R$100, você tem R$200. No meu caso, que eu sou professor muito rico, você tem R$22,53. Então veja,
você não está tirando a sua conta bancária do sistema eletrônico. Ela continua lá. Mas você está tirando um documento que representa ela. Se esse documento representa ela e tem todas as informações dela, é óbvio que eu vou poder usar ele como título executivo. Senão eu perco o sentido de criar um sistema escritural. É por isso que, nesse caso específico, se você for observar, a duplicata emitida sob a forma escritural e o extrato, que pode ser emitido também em forma eletrônica, são títulos extrajudiciais. Essa alternativa está correta. Professor, e isso estava previsto especificamente onde? Isso está previsto na Lei 13.775, que é justamente, vou até anotar aqui para você, Lei 13.775, que vai falar justamente das duplicatas virtuais eletrônicas, né? E ela vai dispor essa regra. A gente vai poder... E veja que isso aqui é uma regra que vai se espalhar para todo título que tiver possibilidade de ser emitido de forma escritural ou eletrônica. É um padrão. Beleza? Alternativa 2, segundo inciso. Cédula de crédito rural, nota promissória rural, duplicata rural. Professor, pelo amor de Deus, o que é cada coisa disso aí? Calma. Não é isso que a questão está perguntando. Está perguntando outra coisa. O que é que ela está perguntando? Elas podem ser emitidas sobre a forma escritural. E aí eu já digo para você, é verdade. Por quê? A gente tem que pensar no seguinte. O agronegócio brasileiro... Vou desenhar um boi aqui. Não, vou desenhar não, que eu vou passar vergonha. O agronegócio brasileiro, vou desenhar uma árvore para vocês entenderem que é o agronegócio, beleza? O agronegócio brasileiro hoje, ele é o maior motor econômico do Brasil. Quem sustenta o Brasil, via de regra, é o setor primário. Não é setor de serviços, não é indústria. É o agronegócio. É por isso que na TV tu vê agro é pop e tal. O que é que o agronegócio ele precisa? O agronegócio precisa de dinheiro e rápido. Sabe por quê? Porque o agronegócio não passa o ano todo produzindo. Existe momento de plantar, existe momento de colher. Tem dia que chove, tem dia que não chove. E às vezes você precisa de dinheiro sem ter uma semente sequer. Sem ter um pé de soja sequer. Então a lógica de todo o sistema do agronegócio é que tudo seja sempre muito rápido, tudo seja sempre muito ágil e você consiga levantar dinheiro o mais rápido possível para beneficiar o agronegócio. Show de bola? Show de bola. O agro, assim como os outros títulos de crédito e os títulos feitos para o agro, que tem suas particularidades, mas que não são perguntadas aqui, eles podem ser emitidos de forma escritural. Antigamente, era só no papel. Mas aí chegou uma lei nova que começou a dizer, não, a gente pode sim fazer uma emissão escritural de títulos de crédito. Primeiro ela veio como uma medida provisória na época do último governo, né, do presidente anterior, e agora ela se transformou em uma lei, posteriormente foi convertida em lei, que é essa aqui, ó. Lei 13.986 de 2020. E aí ela pegou todas aquelas leis lá do agronegócio, dos títulos rurais, e modificou para ficar mais moderno. A gente chama de nova lei do agro. Exatamente isso. Basicamente, ela autorizou que esses títulos rurais aqui, eles se transformassem em títulos eletrônicos. E a questão, ela só dizia isso. Cédula de crédito rural, nota promissória, duplicata rural podem ser emitidas de forma escritural por lançamento do sistema eletrônico de escrituração. Veja, é a mesma coisa de todas as outras, inclusive da anterior. Mantido em entidade autorizada pelo Banco Central a exercer a atividade de escrituração. Exatamente a mesma coisa. Mesmo que você nunca tivesse lido na sua vida sobre título de crédito rural, você poderia imaginar o seguinte: rapaz, se a lógica é fazer um negócio mais ágil e se funciona para duplicata normal, por que não funcionaria para o agro? A lógica brasileira é que o agro sempre tenha certos privilégios, porque é o que sustenta o Brasil e grande parte da alimentação do mundo. A maior parte das exportações de soja, se eu não me engano, da Ásia é brasileira. Quem sustenta a grande parte do planeta é o Brasil. Então existe uma ênfase muito grande com o agronegócio, que é um pedaço muito importante pra gente, beleza? Showzão. Terceira questão, terceiro inciso. Caso a cédula de crédito bancária, veja que já é um outro título de crédito. É o mesmo nome que esse aqui, cédula de crédito, mas em vez de ser rural, é bancária. Por quê, Felipe? Primeiro, só para você decorar, nota de crédito é aquele título de crédito que você faz para emprestar dinheiro, que vai valer algum crédito, só que ele não está vinculado a uma garantia real, uma hipoteca, um penhor. Já a cédula de crédito,
o nome cédula existe porque ela está vinculada a uma garantia real. Então eu vou lá no meu banco, no Banco do Brasil, eu vou em qualquer banco que existe no planeta Terra e digo, eu quero 100 mil reais. Aí se esses 100 mil reais me forem emprestados sem nenhuma garantia para o banco, eles só confiaram em mim, na minha histórico de crédito e me deram uma nota de crédito. Se eles me pedirem uma garantia, então eu preciso dar para eles digamos, pegar a minha casa que é minha, hipoteco minha casa e digo, se eu tiver devendo para você, aí você vai e bota a minha casa para leilão, isso é uma hipoteca. A minha casa, um bem, ela é real porque a garantia recai sobre um bem, não sobre o meu patrimônio, mas sobre a casa. E aquela casa começa a garantir. No dia que eu dever, o cara vai e vende minha casa. É uma cédula de crédito. E aí, no ambiente rural, a gente vai ter garantias que vão recair sobre os bens rurais. Sobre o trator, sobre a semente, sobre o próprio plantio, sobre a soja. Já numa cédula de crédito, isso vai fazer com que a gente tenha juros menores, a gente tenha facilidades feitas pela lei, subsídios do governo, né, dinheiro que o governo bota para que os bancos emprestem e tal. Já uma cédula de crédito bancário é a mesma coisa, só que ela não tem nenhuma dessas especialidades do meio rural. É o crédito normal que você vai lá e pede para o banco para você poder receber dinheiro com algum tipo de garantia, beleza? E aí o que acontece? Ele fala, caso a cédula seja emitida sob a forma escritural, eu pergunto, pode ser emitida pela forma escritural? Pode, nada impede. Como eu falei para vocês, o sistema eletrônico mantido em instituição financeira ou em outra entidade pelo Bacen a exercer a atividade de escrituração fará constar, dentre outras indicações, o endosso em preto e a cadeia de endossos. Veja só, se você já soubesse a assertiva 1 e a 2, esse pedaço aqui todinho, tu não precisava nem tentar adivinhar. Tu já ia saber que isso aqui era verdade. Porque é a mesma regra dos outros. Sistema de escrituração regido pelo Banco Central. Qual é a grande discussão? Primeiro, endosso só pode ser em preto. Segundo, precisa ter a cadeia de endossos. E aí eu digo para você, é uma questão lógica. O primeiro, o que é endosso? Endosso é a forma típica de você transferir um título de crédito. Eu pego aquele título de crédito ali e eu quero passar para outra pessoa. Aquela outra pessoa vai ter o direito de pegar aquele crédito para ela. Vai de Joãozinho para Maria. Eu faço isso como? Pelo endosso. O que é endosso? Antigamente os caras pegavam o papelzinho do título de crédito, viravam ele ao avesso e escreviam atrás dele, passo para não sei quem. Endorso, no dorso do material, atrás. Então eu anotava a passagem daquele título de mão, escrevendo atrás dele. E quem é o dono do título? Quem tem o título em mãos. Via de regra, o dono é quem tem o título em mãos, certo? É o que a gente vai chamar, sobretudo, dos títulos ao portador. Quem está portando o título é dono dele, beleza? Só que com o título escritural você tem uma questão. Você não tem como simplesmente transferir fisicamente. Por quê? Porque o título fica lá guardado no sistema do Banco Central. Ele não vai sair dali. Qual é a solução que é dada? Primeiro, já que a gente registra tudo, é óbvio que os donos precisam ter o nome lá registrado no sistema. Se Joãozinho passa para Maria, no sistema do Bacen vai dizer, o dono era Joãozinho, agora é Maria. Esse endosso que aconteceu, ele é chamado de impreto. Por quê? Porque preto da tinta da caneta, ele é preenchido. A gente sabe para quem Joãozinho endossou aquele título. Se ele fosse em branco, a gente não saberia. Joãozinho pegou o título e deu para alguém, para qualquer pessoa. Ele endossou em branco para aquela pessoa. Eu tenho como endossar em branco num sistema de escrituração? Não, porque o endosso em branco pressupõe que a pessoa vai estar com aquele negócio na mão. O sistema de escrituração não vai poder entregar aquilo para ninguém. Então, nos títulos de crédito escriturais, o endosso ele é em preto. Ele precisa dizer qual é o dono daquilo ali. Quem é que está com aquele título e quem foi o endossatário, quem recebeu aquele título ali. É por isso que, nesse caso, é uma questão até lógica. E outra, se você precisar registrar um endosso, você também precisa registrar todos os endossos que tiveram por uma questão de segurança. É o que a gente chama da cadeia de endossos. Foi de João para Maria, de Maria para Pedro, de Pedro para Tiago, de Tiago para Arlequina, de Arlequina para o Coringa. Precisa constar ali. É a lógica de ter um sistema. Então, quando a gente olha dessa forma aqui, e aí você, moral da história, lê isso aqui tudinho, qual é a conclusão que você tem? Que essa alternativa aqui está perfeitamente certa. Inclusive, o que consta dessa alternativa é o teor da lei número 10.931 de 2004,
Eita, psicografia. De 2004, artigo 27A e artigo 42A, inciso 3º. Mesmo que você não tivesse condições de ler, você saberia responder. Inciso 1º, 2º e 3º corretos, alternativa, letra E. Tem dificuldade no negócio desse aqui? Isso aqui é motivo suficiente para tu botar o nome do teu próximo filho de endosso. Se eu não souber que vocês pelo menos colocaram o nome de um cachorro de vocês de endosso, eu não dou mais aula para vocês. Eu já estou avisando desde aqui, beleza? Vamos para a próxima questão, para não passar o dia todinho falando sobre essa mesma coisa. Vamos lá. A Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Quadra de Açúcar e Álcool da Espécie Aberta é uma companhia aberta, ou seja, pessoas de fora podem comprar ações daquela companhia ali. Deliberou e aprovou a propositura de ação de responsabilidade civil em face das diretoras Aurélia, Diva e Lucila, acusadas de não terem guardado sigilo sobre informações privilegiadas que obtiveram em razão do seu cargo de diretoras. A denúncia partiu de outro diretor e foi apurada pelo departamento e confirmada pelo Departamento de Governança e Conformidade, da companhia. Sobre os fatos narrados e as disposições da lei de SA, assinale a afirmativa correta. Letra A. As diretoras cometeram um ilícito civil e penal por terem violado os deveres de informar e de diligência, ambos aplicáveis aos administradores de companhias abertas. Certo. Essa questão aqui, ela deu um pouquinho de controvérsia. Houve até alguns professores que entendiam pela anulação dela. O Enem ainda não soltou o gabarito final, então a gente não sabe se ela vai ser anulada. Eu, particularmente, não vejo muita margem para anulação, conhecendo como é o perfil da FGV e conhecendo o que a FGV queria saber de você nisso aqui, que era um pouco de decoreba da lei DSA. E aí eu vou explicar o porquê, certo? Primeiro, diretor de sociedade aberta precisa observar deveres de informação e de diligência? Sim. Existem alguns deveres que estão constando lá a partir do artigo 153 da lei de SA, que vai dizer alguns dos deveres que os diretores e as pessoas que estão envolvidas na administração e na gestão de uma SA, elas precisam adotar. Quais são esses cuidados, quais são esses deveres que eles têm. Por quê? Porque a SA ela é uma empresa de caráter institucional. E uma companhia aberta que está exposta para pessoas de fora adentrarem no quadro de acionistas, ela precisa ter uma responsabilidade muito grande. Porque você não faz o que você quer. Ela tem quase que uma natureza pública, se você for observar. Ela tem um interesse público envolvido de pessoas que não necessariamente tem aquele affectio societatis, aquela proximidade que um sócio tem de um outro numa limitada. Eu e meu parceiro Bruno, a gente abre uma empresa de marketing. Eu e ele, a gente é amigo, a gente se conhece, então a gente vai ajustar o que é que a gente pode tirar dinheiro, o que não pode. Veja que existe um grau de informalidade maior e tal. No SA, não. Eu preciso prestar contas de forma muito mais séria, eu preciso dar muito mais publicidade. Os balanços da empresa não são fechados, eles são abertos, diferente de uma limitada e tal. E aí existem alguns deveres que a lei de SA prescreve, dentre os quais o dever de informar, o dever de lealdade, o dever de diligência, beleza? Só que, o que acontece? Uma pessoa que violou um dever de guardar segredo, ela violou o dever de diligência? Depende. Né? Eu entendo que sim, né? Mas a lógica é o seguinte. Atuar com diligência é você atuar como se a empresa, o diretor atuar como se a empresa fosse dele mesmo. Porque muitos diretores não são acionistas da empresa. Né? E não de forma irresponsável. Se a exposição daquela informação ela é feita de forma intencional e dolosa, não necessariamente houve falta de diligência, mas houve dolo. Diligência atrai, no meu entendimento, uma concepção muito mais envolvida com a violação objetiva de um dever de cuidado. Então você precisa, muito parecido com o direito penal ali, de você não agir com negligência, com imprudência, com imperícia, de você ser diligente no seu agir como diretor, de ser cuidadoso, de ser criterioso, de ser minucioso, do que de você soltar um segredo por causa de dolo, querendo, por exemplo, soltar uma informação para negociar em mercado e fazer o insider trading, que a gente chama, né?
Só que veja, vamos considerar que a gente está enquadrado aqui, nessa questão, que ela violou o dever de diligência, beleza? Show de bola. Então, vou até marcar aqui. Qual é a grande questão? A grande questão é que, na minha opinião, não existe violação ao dever de informar, porque ela disse para outras pessoas uma informação sigilosa da empresa. O professor Marlon Tomazetti, saudoso professor Marlon Tomazetti, que morreu recentemente, faleceu, ele diz no manual dele que o dever de informar e o dever de guardar sigilo, eles são fases distintas do papel do diretor ou da diretora. Por quê? Porque, primeiro, o camarada precisa guardar segredo. Então, eu tenho uma informação que a gente vai ter um balanço muito bom esse semestre. Aí, a lei diz que toda a informação relevante sobre a minha empresa, ela precisa ser divulgada. Mas existe um momento certo para eu divulgar. E esse momento consta da lei. Até esse momento, até que, por exemplo, eu digamos que eu vá fazer um grande acordo comercial que vai fazer com que o meu lucro duplique. Até eu fazer esse acordo, eu não divulgo ele. Eu guardo o segredo dele. E eu, como diretor, não posso expor isso para evitar que aquele acordo caia por terra. Depois que o acordo foi feito, que é algo, uma informação relevante, que pode mexer no balanço da empresa, no lucro da empresa, o que é que acontece? Eu tenho o dever de informar o fato relevante. Tanto que se você investe em ações, vez ou outra, você vai receber uma notificaçãozinha das suas empresas que você... das sociedades anônimas que você investe, nas quais você investe, dizendo, fato relevante. E aí ele vai dizer, aconteceu isso, isso e isso, tal diretor saiu, a gente fez tal operação, a gente vai fazer uma fusão, a gente teve nova aquisição e tal. Mas porque ele é bonzinho, não, porque a lei manda isso. Mas são momentos diferentes. Inclusive, são coisas contrárias. Guardar segredo é diferente de informar. Eu tenho o dever de informar? Tenho. Depois que eu já não tenho mais o dever de guardar segredo. Então, essa alternativa aqui, ela não pode estar certa. Porque ela não violou o dever de informar. Muito pelo contrário, ela antecipou, talvez ela nem pudesse ter antecipado, que fosse uma informação que devesse ficar sigilosa para sempre. Mas ela expôs isso aqui. Segundo, expor segredo é ilícito penal? Pode ser e pode não ser. E aí eu não vou me imiscuir aqui de querer falar de direito penal, aí vocês entram lá nas aulas do professor Cenoura, mas se você for lá na lei 6385/76, que é a lei que vai tipificar justamente o insider trading, o que é isso? É você ter uma informação sigilosa e você usar essa informação sigilosa para ganhar algum benefício. Sabe quem fez isso? O Joesley Batista. Eu não sei se vocês lembram, mas o Joesley Batista, que é o dono da JBS, maior exportadora de carne do Brasil, eu acho que do mundo, o cara tem acesso direto ao Donald Trump. Liga, Donald Trump atende no telefone corrente. Lula nem conseguia, o Joesley ligava lá pro cara, você vê o nível de influência. O que aconteceu com o Joesley? O Joesley sabia, ele tinha feito uma delação premiada, jogando um monte de político na fogueira, inclusive na época o presidente Michel Temer, que até saiu no jornal dizendo que estava pagando a ele, etc. e tal. Foi uma polêmica. O presidente Michel Temer disse que não era o caso, que foi mal interpretado e tal. Enfim. E aí o que foi que aconteceu? O Joesley, imagine que isso aqui são as ações da JBS, certo? As ações da JBS estavam aqui. O Joesley sabia que quando a delação dele saísse, as ações iam fazer isso aqui, ó. Elas iam cair de valor. E no mercado financeiro, tu pode ganhar dinheiro tanto quanto as ações sobem, quanto quando elas descem. Você pode literalmente apostar pela queda das suas ações. E se você apostar pela queda das ações, você vai ganhar dinheiro com isso. Eu não vou explicar aqui detalhe disso, porque mercado derivativo é muito complexo, mas entenda isso. Você pode apostar para cima ou para baixo, entendeu? No lucro ou no prejuízo. E ele apostou no prejuízo. Por quê? Porque ele sabia que a delação dele ia sair e ele ia ganhar muito dinheiro com isso. Dito e feito, o que aconteceu? A delação saiu e ele ficou muito mais rico do que ele já era. E ele respondeu justamente pelo crime de insider trading. Não sei no que deu, provavelmente em nada, porque ele é muito influente, mas vocês entendem a lógica. Só que veja, a mera violação do dever de sigilo não é crime. Diferentemente do que acontece na administração pública. Eu tenho um dever como servidor público, um dever funcional do sigilo, se eu disser para alguém, já é crime. Aqui não. Aqui eu preciso usar essa informação. E eu preciso me locupletar de alguma forma com base no uso dessa informação. Mesma coisa se você for no Código Penal e você for ver os tipos que falam da violação de segredo. Você precisa ter uma consequência, um benefício. Em algum momento você viu a questão dizendo que elas tiveram algum benefício ou usaram aquela informação de alguma forma? Não. Elas só não guardaram sigilo. Isso por si só não é crime.
tá certo? Meu entendimento, se algum professor de direito penal discordar, a gente pode discutir sobre isso, que foi uma das controvérsias também. Show? Letra B. Então, moral da história, alternativa errada. Letra B. As diretoras não poderiam ser responsabilizadas perante a companhia se a violação do sigilo sobre a informação privilegiada ocorresse por meio de seus subordinados ou terceiros de sua confiança. Primeiro, se você for lá na lei de SA, você vai entender que existe um dispositivo, se eu não me engano, no artigo 155, alguns parágrafos, que fala exatamente isso. Que não é porque foi um terceiro que você vai, se você contou com um terceiro, ele está sob a sua responsabilidade e aquele terceiro ali foi e vazou aquela informação, você responde por aquilo ali. Porque você tem que ter responsabilidade, você literalmente se responsabilizar por quem está abaixo de você, certo? Aí eu te pergunto, mesmo que você não tivesse lido isso aqui não é uma questão lógica. Você tem, como diretor, responsabilidade pelos seus subordinados. Se os seus subordinados violam aquele dever de sigilo e você tinha um dever de controle daquela informação, você também vai ser responsabilizado. Então, por consequência, a gente não pode entender essa alternativa aqui como correta. Ela está errada. Letra C. A conduta das diretoras é punível por não terem guardado sigilo sobre informação privilegiada obtida em razão do cargo, beleza, independentemente de ela ser capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários da companhia. E aí é o que a gente conversou, que é muito importante. Qualquer tipo de informação ela é sigilosa e está protegida sobre esse dever de sigilo aqui? Não. Nem toda a informação. A informação que está protegida é a informação que é relevante o suficiente para influenciar no preço da ação, no valor da empresa. Então, se a informação é irrelevante, digamos que a gente vai pintar a sede da companhia, não vai mudar nada no valor da empresa. Aí o diretor queria fazer uma surpresa, a outra diretora vai e fofoca aquilo ali. Isso é violação do dever de sigilo nos termos da lei de SA? Não. Não é. Porque precisa haver uma influência no valor das ações da empresa. Certo? Lembrando, se você for olhar novamente a letra A, existe um detalhe que eu deixei de falar para vocês, que é o seguinte. Estruturalmente, na lei de SA, você vai ter o dever de diligência, o dever de lealdade, o dever de informação, todos eles organizados por artigos. Então, por que eu não posso dizer necessariamente que dessa visão da FGV, a violação do sigilo não está dentro do dever de diligência e não está dentro do dever de informar? Porque ele está dentro do dever de lealdade. Tem lá escrito na lei de SA, dever de lealdade. Aí embaixo ele vai dizer uma das formas de guardar o dever de lealdade é guardar segredo. E o segredo é isso. Então, quando ele diz isso aqui, ele queria saber se você sabia a posição topográfica na lei. Violar sigilo da empresa é violar o dever de lealdade, de manter-se leal àquela empresa e de agir conforme os interesses da empresa e não conforme os seus próprios interesses. Show? Vamos ler aqui a letra D. Então aqui está errada. Por quê? Porque não é independente, ela precisa influir na cotação. Qualquer pessoa, ainda que não seja administrador da companhia, não pode se utilizar de informação relevante, ainda não divulgada, e que a ela tenha tido acesso com a finalidade de oferir vantagem para si ou para outrem no mercado de valores mobiliários. Veja que o interesse de proteger a rigidez, a honestidade do mercado financeiro, ela não se aplica só aos diretores. Não é só o diretor que tem o dever de guardar sigilo, não. Se alguma outra pessoa sabe de informação que ninguém sabe, ela também tem o dever de guardar sigilo. E ele fala isso. Qualquer pessoa, ainda que não seja administrador, não pode se utilizar dessa informação. Ainda não divulgada, e que a ela tenha tido acesso com a finalidade de oferir vantagem para si ou para outrem. A gente está tentando manter aqui a honestidade do mercado, o fair play. Todo mundo tem que ter acesso às mesmas informações. Porque eu tenho que ter direito de ganhar tanto dinheiro quanto você. Se eu tenho informação privilegiada, eu não posso me aproveitar disso. Então essa informação aqui está corretíssima e é o gabarito da questão. E para a gente fechar a letra E, as pessoas eventualmente prejudicadas com a conduta das diretoras não poderão haver delas indenização por perdas e danos, já que a única responsável pelo prejuízo é a companhia, em razão da responsabilidade objetiva e exclusiva pelos atos dos seus administradores. Completamente errada. As administradoras, elas podem responder, sim, as diretoras podem. Tanto que aqui, se você for ver na questão, a Assembleia aprovou uma ação civil de responsabilidade, mas existe um rito. Primeiro, você vai responsabilizar lá a própria empresa, a própria sociedade, e depois, se a sociedade autorizar, a sociedade vai entrar com ação regressiva em face das
diretoras, e isso não quer dizer que elas estão protegidas dessa responsabilização de forma nenhuma. E a responsabilidade delas vai ser subjetiva, não objetiva. Ela só vai responder se ela tiver agido de forma culposa ou dolosa na geração daquele dano ali. Show de bola? Show de bola. Então vamos aqui para a questão 65. A gente já está chegando aqui do meio para o final da prova. XYZ ofereceu objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pela sociedade empresária Jauru Jangada e CIA Limitada, sob o argumento de que a ilegalidade na inclusão do seu crédito no plano, que não se sujeita aos efeitos do Instituto. A objeção será procedente se ficar constatado que o crédito é titularizado por credor. Então vamos primeiro traduzir isso aqui, certo? De ponto a ponto. O que é recuperação judicial? Lembra que você me disse, Felipe, por favor, me ensine como se eu fosse burro. Eu também me sinto burro, muitas vezes. Cara, plano de recuperação judicial é o instrumento que permite que a empresa que está numa crise, que já não está mais conseguindo pagar os credores, os fornecedores, ninguém, ela reorganize essas dívidas, ela dá um respiro, ela diz assim, ó, para de me cobrar na justiça, suspende as execuções, suspende os bloqueios judiciais, suspende tudo. Vamos renegociar, todo mundo aqui, a gente entra no mesmo balaio e eu vou pagar de um por um aos poucos. E aí, através de um plano que vai ser aprovado com todos esses credores, isso é o instrumento da recuperação judicial. Fechou? De forma organizada. Show. O que é objeção? Objeção é o seguinte, quando eu faço um plano de recuperação judicial, eu preciso dar o direito daquelas pessoas, dos credores, as pessoas a quem eu estou devendo, dizerem se concordam ou não com o plano. E aí, o que é uma objeção? Nada mais é do que um credor dizer eu não concordo com esse plano. Então ele está dizendo que aquele plano ali não deveria ser aprovado e ele não deveria ser homologado pelo juízo, que o crédito dele não... Porque o que vai acontecer na prática é que aquele cara que está devendo, a dívida dele, em vez de ser paga em 1 ano, vai ser paga em 10. Em vez de ser paga 100%, vai ser paga 50%. Em vez de ser pago com juros, tira os juros. Tá entendendo? E ele vai se prejudicar, mas pelo menos ele vai receber. Então, se for algo muito abusivo, ele vai fazer uma objeção. Qual foi a objeção que esse cara aqui, para quem essa empresa estava devendo dinheiro, fez? Ele disse, esse crédito, ele não está sujeito à recuperação. É um crédito extraconcursal. Ou seja, o que é concurso? Concurso é quando você pega os créditos e você fica concorrendo. Eles concorrem entre si para ver quem vai ser pago primeiro. Quem está dentro do concurso são os créditos, via de regra, nos termos da Lei de Recuperação Judicial, que foram constituídos antes do pedido de recuperação judicial. Todos os créditos que foram constituídos, cujo fato gerador, em entendimento do STJ, cujo fato gerador se deu antes do pedido, vai poder se incluir na recuperação. Qual é a consequência disso? O cara vai entrar naquele negócio lá chamado stay period. O que é? 6 meses, meu amigo. Se você está executando a empresa na justiça, tive um bloqueio, graças a Deus eu vou receber meu dinheiro. Nananina não, vai ficar 6 meses parado. Suspende. Por quê? Porque a empresa precisa ter um tempo para reorganizar o plano de operação dela e poder voltar a funcionar, para preservar a empresa. Se o meu dinheiro está fora da recuperação judicial, eu posso continuar metendo para torar na empresa, executando, pedindo bloqueio judicial, pedindo Bacenjude, Cismajude e tudo. E eu posso fazer com que eu consiga aquele crédito por fora do plano de recuperação judicial. Então o cara está dizendo aqui que o dinheiro dele, o recurso dele, a dívida que a empresa tem junto com ele, não é incluída no plano de recuperação judicial. Então quais são essas... Existem vários créditos que não são incluídos, mas quais são? Primeiro, os créditos que foram constituídos depois da empresa, do pedido de recuperação judicial, certo? Então tudo que for posterior, você vai ter que pagar, ele vai poder ajuizar a ação, etc. e tal. Só que existem alguns que mesmo antes não podem ser. Quais são esses? São esses aqui, ó. No artigo 49, parágrafo 3º da Lei de Recuperação, você vai ter os seguintes créditos. Crédito decorrente de alienação fiduciária. E aqui, tanto de bem móveis quanto imóveis, eu vou explicar o que é, obviamente. 2, arrendamento mercantil. 3, o proprietário ou promitente vendedor
de imóvel que tem a cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, ou seja, eu prometi vender aquele imóvel àquela pessoa e a gente não pode mais dar para trás nesse negócio aqui. Justamente, e eu vou explicar o porquê, enfim, existe essa consequência. E quarto, uma compra e venda com reserva de domínio. Arretado, professor, não entendi merda nenhuma. Óbvio, eu não expliquei ainda. Então, vamos lá. Primeiro, o que é uma alienação fiduciária? A alienação fiduciária, ela é um contrato que tem finalidade, é uma venda que você faz, que tem a finalidade de ser uma garantia, de garantir que aquele recurso, aquele valor que a gente pegou, aquela compra que a gente fez, ela seja paga, aquela dívida seja paga. De que forma? Eu pego e digamos que eu, Felipe, vou comprar uma casa. E aí eu digo, chego pro banco e digo, cara, eu não tenho dinheiro para comprar essa casa. Então eu quero que tu me dê dinheiro, certo? E aí o banco vai dizer, beleza, mas qual é a garantia que tu vai me pagar? Porque não é assim não, meu amigo, não é do jeito que tu quer não. Banco, a garantia é o seguinte, a casa vai ficar no teu nome, tu vai ser o proprietário dessa casa. Oi? Você vai ser o proprietário dessa casa. E eu também vou ser proprietário dessa casa. Só que ele, o banco, vai ter a nua propriedade. E o que é isso? É a propriedade que ela não está vestida com os atributos da propriedade. O que é propriedade? É eu poder gozar, reaver, usar e dispor daquele objeto ali. O banco não pode fazer nada disso. Por quê? Porque a casa está comigo. Eu financiei aquele imóvel por 40 anos. Eu estou com aquele imóvel, eu tenho o domínio útil dele. Eu estou exercendo o papel de dono sobre aquele imóvel. Mas o dono mesmo no papel é o banco. Por quê? Porque caso eu deva a ele, aí ele não precisa transferir o imóvel do meu nome para o nome dele. Já está no nome dele. Ele só precisa fazer o quê? Ir lá, com base na lei de alienação fiduciária, e alienar o meu imóvel. Ele vende no leilão. Está com dívida, vai lá no leilão e já vende. Me expulsa daqui de casa, pega 3 capangas e me tira daqui. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um bem que não é meu. Ele é do banco. Na alienação fiduciária é assim, quando tu pega um empréstimo, faz um financiamento na tua casa, da tua casa própria, e aquele bem ali tá em nome, tem um pacto adjeto ali, um pacto colado de alienação fiduciária, é porque aquela propriedade não é sua, é do outro. E aí aquela propriedade do outro só vai se resolver, por isso que é uma propriedade resolúvel, ela vai sumir quando eu pagar a dívida toda. Aí eu vou virar proprietário pleno, eu vou ter todos os poderes, o domínio útil, a nua propriedade. O negócio vem para o meu nome e eu viro dono de direito, porque proprietário no direito para imóveis é quem tem um nome no registro, beleza? É isso aqui, a alienação. Veja que é diferente de uma hipoteca. Na hipoteca eu pego uma casa que é minha, ela continua sendo minha e eu dou como garantia ao banco. E aí o banco, se eu estiver devendo, o banco pega e executa a minha casa, mas aquela casa é minha. Na alienação fiduciária não, a casa é do banco. E aí ele vai estar vendendo um bem dele para pagar uma dívida minha. Fechou? Show de bola. Arrendamento mercantil. Arrendamento mercantil é o que a gente chama de leasing também. É um meio termo entre uma compra e venda e um aluguel, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, sabe onde é muito comum? Vou dizer para vocês. Avião. Empresa de companhia aérea é uma merda inacreditável para se investir. Porque nem os aviões são da empresa. O que é que a empresa faz? Você pegar, sei lá, a Azul, a Gol, a TAM, a Latam, né? Eles pegam e, em vez de comprar um avião, eles vão lá numa instituição financeira e dizem, ó, tu compra um avião para mim. Eu fico te pagando um valor mensal como se fosse um aluguel, que vai ser um valor um pouquinho acima de um aluguel para compensar para o banco, certo? E para justificar eu não fazer um aluguel. E no final, se eu quiser, eu vou dar um chorinho a mais e vou ficar com aquele bem para mim. Então, eu tenho a opção de comprar aquilo ali. Na prática, o que é que isso significa? Os aviões não são da empresa, elas são do banco. O banco comprou e arrendou para a empresa fica pagando um valor, a companhia aérea, e no final ela tem uma opção de compra. Só que antes mesmo dela fazer aquela opção de compra, na prática ela pega e depois faz um arrendamento, um leasing de um avião mais moderno. E ela vai trocando os aviões assim. Qual é o problema?
Empresa aérea, quando quebra, e ela quebra muito, meu amigo, porque a empresa aérea ela está dependendo, sobretudo, do dólar, porque o combustível é lastreado em dólar, e o dólar aqui no Brasil, você sabe como é a loucura. Quando o dólar sobe muito, o combustível fica lá em cima, o preço da passagem aumenta, a empresa quebra, porque ninguém está voando com ela. E aí, quando ela entra em recuperação judicial, o que é que acontece? Os bancos podem simplesmente ir lá e pegar o avião da empresa. Por quê? Porque ele não está sujeito à recuperação judicial, porque é arrendamento mercantil. Fechou? Segundo, proprietário ou promitente vendedor do imóvel, mas não é qualquer um, é com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade. Promitente vendedor. Eu tenho um imóvel, inclusive quando ele fala assim, inclusive incorporação imobiliária. Então, digamos, eu vejo um terreno ali, tem uma construtora construindo ali. Eles pegam e dizem, eu vou te vender um terreno aqui. Aí a gente faz um contrato de promessa de compra e venda. Então é um contrato, não é a compra e venda em si, é uma promessa. Dizendo que quando eu terminar, quando a gente fizer os pagamentos todos, aí a gente faz a compra e venda, a gente transfere aquele bem para o meu nome. Por isso que, por enquanto, o cara que está me vendendo é promitente vendedor e eu sou o promissário comprador. Um está me prometendo vender e eu estou prometendo comprar. Só que, por enquanto, aquele bem não é meu. Ele pega e coloca ali uma cláusula, chamada cláusula de irretratabilidade e revogabilidade. Quando eu coloco aquela cláusula, eu não posso mais dar para trás naquele negócio. Isso significa que eu preciso pegar, eu tenho o direito como comprador de pegar aquilo ali, ir em um cartório depois, e eu passo a ter um direito real a adquirir aquele imóvel ali. Eu vou lá e eu tenho o direito futuro de pegar e adjudicar no meu nome, de botar o imóvel no meu nome. E a gente não pode dar para trás daquilo ali, porque existe uma cláusula de revogabilidade e retratabilidade. Novamente, o que é que tem em comum? O objeto, o bem imóvel, não é meu. É do outro. Eu só sou promissário comprador. O proprietário é o outro. Então, a gente está protegendo o patrimônio do outro, para evitar que eu adquira de forma irreversível e depois entre na recuperação judicial e o cara nunca mais veja aquele negócio ali. Ele se lascou que ele tinha um bem imóvel e perdeu para mim. Então, o proprietário e o promitente vendedor de imóvel com cláusula de irretratabilidade e revogabilidade não se inclui na recuperação judicial. E, por fim, a compra e venda com reserva de domínio. Felipe, o que é isso? Está lá no Código Civil. Eu pego um bem e eu digo, fulaninho, Joãozinho, é o seguinte, eu vou te vender aqui esse Nintendo, esse PlayStation 5. Aí tu vai me pagando esse PlayStation 5, mas ele só vai virar teu mesmo quando tu finalizar de pagar. Ou seja, eu vendi, mas eu reservei para mim, eu mantive comigo o domínio, a propriedade daquele bem. Por isso que é uma compra e venda com reserva de domínio. Aí eu te pergunto aqui, o que é que essas 4 hipóteses têm em comum? Nessas 4 hipóteses, o bem não é da empresa, que está recuperando, a empresa recuperando, a sociedade recuperando. O bem é do credor. Na alienação fiduciária, o bem é do alienante. No arrendamento mercantil, é da arrendadora. Na promessa de compra e venda, é do promitente vendedor. Na compra e venda com reserva de domínio, é do vendedor. Porque só ia virar do patrimônio da empresa recuperanda quando ela finalizasse os pagamentos, no caso da alienação fiduciária, arrendamento mercantil. Então, o que é que está falando aqui? Essas dívidas elas não podem entrar no plano de recuperação porque esses bens eles não são da empresa recuperanda, eles são dos credores. Ela deve ser objeto de restituição, isso sim, de devolução da empresa, para que a gente não... E veja que existe uma lógica econômica por trás. O professor Haroldo Versosa vai dizer no livro dele que, sabe para que serve isso aqui? Grande parte das operações de crédito, de empréstimo, de juros no Brasil são fundadas nisso aqui. Se o banco não tem garantia de que ele vai fazer um empréstimo para tu comprar uma casa e depois ele não vai poder pegar aquela casa quando tu começar a dever, tu acha que os juros vai ser de quanto? Vai ser absurdo, vai ser muito alto, vai ser impossível tu conseguir comprar uma casa no Brasil. Já é difícil hoje e o juro já é alto. Então, por uma razão econômica, a gente pega operações que são feitas, sobretudo por bancos, por instituições financeiras, de bens que são deles, e a gente coloca uma proteção. Qual é essa proteção? Não vai se sujeitar à morosidade do plano de recuperação judicial. O cara vai poder resgatar aquele bem ali, e isso dá uma garantia, uma paz para o banco, para que ele cobre um juros menor e a economia tenha um crédito melhor. Voltando aqui, não tem como errar essa questão. A objeção será procedente, ou seja, tá certo o cara de dizer que não é para se incluir no plano se ele for dono de crédito. Hipotecário, não. Porque crédito hipotecário, o bem que está dado em garantia é da empresa mesmo recuperando e ela não se inclui naquele rol lá.
Trabalhista? Não. As dívidas trabalhistas, elas também se incluem no plano de recuperação judicial. Pignoratício, o que é isso? Latim é nada mais do que a hipoteca, só que para bens móveis. Hipoteca é para bem imóvel, penhor, e portanto credor pignoratício, para bens móveis. Um carro, sabe? Uma lancha, enfim. De arrendamento mercantil. Aí, empreendedor de shopping center, tem nada a ver, não muda nada o cara trabalhar em shopping center, tá? Porque o cara tem uma McDonald's no shopping center, agora ele não pode. Peraí, meu amigo, tem nada a ver não. Então, qual a única alternativa que sobra? Aquilo que a gente acabou de ensinar. Arrendamento mercantil. Uma questão dessa aqui, se você não souber fazer, você vai chorar comigo. Eu também teve uma época que eu não sabia. Então, calma, não entre em desespero, é só a gente aprender. Não se sinta mal porque você não sabe do direito empresarial, não é sua realidade. Também não foi a minha no passado. Eu passei a viver e entender que tem um sentido para tudo. Então, fique em paz, não se sinta menor, não se sinta burro, de jeito nenhum. Porque isso aqui não é simples. Isso aqui é para quem vive desse negócio aqui. Eu estou te ajudando para que você que não vive possa entender melhor. Fechou? Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Maria Flecheiras ajuizou em face da administradora de consórcios Marimbondo Limitada, requerendo o reconhecimento da abusividade de práticas comerciais por parte da ré. A autora narra que a ré se recusou a devolver, de imediato, valores pagos em razão da participação em consórcio para aquisição de veículo automotor, quando tomou ciência de sua desistência de participação no grupo. Ademais, é questionado no processo a abusividade da cobrança de taxa de administração de 14% do valor do bem, que deve ser reduzida para 10%, por se tratar de bem cujo valor é superior, maior que 50 salários mínimos. O juiz, ao decidir tais questões, com base na orientação do STJ, em sede de temas repetitivos, reconheceu que, vamos por parte. Primeiro, eu te pergunto, você sabe o que é um consórcio? Cadê? Aqui. Vamos pular aqui. Você sabe o que é um consórcio? Consórcio foi um negócio que foi inventado por uns funcionários do... Meu pai conta essa história muito orgulhoso, que meu pai é funcionário do Banco do Brasil, muitos anos. E ele é muito orgulhoso da criação desse instituto, que eu gosto muito, inclusive, dessa ferramenta de planejamento financeiro, de construção de patrimônio, que é o consórcio. Imagina o seguinte, professor, nunca ouvi falar desse negócio. Calma que eu vou ensinar como eu ensinaria para o meu filho de 2 anos. Imagine, vou até botar uma cor diferente aqui. Imagine que você tem 3 porquinhos, certo? Que desenho horrível, certo? Mas porque se eu desenho bonito, você vai ficar até amanhã aqui ouvindo falar sobre consórcio. Você não quer isso. Imagine que você tem 3 porquinhos. Que porquinho ridículo, eles não têm braço, né? Pronto, aqui, bracinho. Nariz, bolinha, bolinha, tal, tal. Esses porquinhos, eles tinham um problema, velho. Que é o seguinte, tinha um lobo que ficava querendo comê-los o tempo todo. E aí os porquinhos, eles precisavam cada um comprar uma casa sua. Só que eles não tinham recursos para isso. E eles também não queriam ir no banco, porque é muito caro, os juros no Brasil é muito caro. E os porcos, eles sofrem com juros altos. Né? A taxa Selic está lá em cima, o juros está muito alto, e aí como é que fica esse negócio? Os porquinhos precisam se proteger do lobo de alguma forma. Aí eles fazem o seguinte, rapaz, eu tive uma ideia. A gente se junta, nós 3, e a gente junta dinheiro, os 3, beleza? E cada um bota um pouquinho de dinheiro todo mês pra gente comprar essa casa. E durante esses 3 meses, cada um vai ter dinheiro para comprar uma casa. Eu dou 1/3, tu dá 1/3, ele dá 1/3. Porque a gente não tem o dinheiro todo, a gente vai ter o dinheiro daqui a 3 meses. Aí pra gente já não precisar esperar 3 meses, a gente já vai garantir que um ou outro consiga adquirir esse dinheiro. Aí o porquinho número 1 bota dinheiro, 2 bota dinheiro, o terceiro bota dinheiro. O que é que aconteceu? Todo mês eles vão ter dinheiro para comprar uma casa. Então todo mês eles escolhem um porquinho para conseguir comprar aquele bem, para emitir uma carta de crédito naquele valor e comprar aquela casa. Isso é um consórcio. Qual é a forma de você escolher quem é o cara que vai receber esse bem? Ou por sorteio, ou então por lance. Tu tem um porquinho número 1 e o porquinho número 1 vai dizer assim, ó, eu dou um lance de 50% do valor na casa. O 2 dá 40%, o 3 dá 30%. Quem tiver o maior lance consegue levar a casa naquele momento ali. Isso é um consórcio. Porque é bom, não tem juros. Eu peguei aquele dinheiro e dividi naquela quantidade de parcelas. Então, via de regra, você tem um consórcio aí com 70, 100 parcelas. Ela não tem juros, não cobra juros, ela só vai corrigir monetariamente e ela vai cobrar uma taxa de administração
que é a empresa que vai ser a gestora do consórcio, a sociedade que vai gerir aquele consórcio ali, como o próprio Banco do Brasil, como outros bancos, etc., instituição financeira e tal, ela vai receber uma remuneração por aquilo. Só que o consórcio não tem uma pessoa, ela tem 1.000, 500, 2.000, e aí você faz com que você tenha chances maiores de receber aquele imóvel antes, sem pagar juros para o banco, e aí tu fica pagando uma parcela, digamos, se fosse fazer um financiamento de uma casa, tu ia pagar ali 4.000, 5.000 num financiamento, 70% é juros, 60% é juros, e no consórcio tu paga R$ 2.000 de parcela. Mas aí tem uma questão, tu pode ser o porquinho número 1, ou tu pode ser o porquinho número 3, o último a ganhar o bem. Então existe esse risco. Então você tem uma mistura de sorte com investimento, então consórcio é um negócio massa para quem já tem uma grande quantidade de dinheiro guardado, e você pode dar o lance para que você não se descapitalize todo. Você tem 1 milhão, em vez de tu comprar um imóvel de 1 milhão, tu paga só 500 mil para comprar um consórcio, fica pagando a mensalidade ali bem baixinha, alongada em não sei quantas mil parcelas, e tu tem 500 mil solto para tu guardar, para tu investir, para tu fazer qualquer outra coisa que tu quiser da vida. Porque não sei se você sabe, mas quem faz dinheiro, esse negócio de pagar à vista é coisa de pobre. Entenda isso. Ô, Felipe, isso é pra mim, que eu também não consigo passar um cartão de crédito em uma vez, é sempre em 20 vezes. Exatamente. Rico, divide. Por quê? Porque ele pega o custo do dinheiro e joga lá pra frente para ser pago pelo banco, etc e tal. Quando o juro é baixo, quando não tem juros, aí que ele faz isso mesmo. Principalmente porque quando ele vai arriscar, quando ele vai montar um negócio, abrir uma empresa, uma operação, ele pega dinheiro do banco. Ele não pega dinheiro dele. E é assim que a gente consegue fazer exatamente esse tipo de operação. Beleza? Então, a questão é essa. Qual é a dúvida que surgiu? Se o porquinho número 1 quisesse sair, velho, desse grupo, quando é que ele ia receber esse dinheiro? Ele precisa receber esse dinheiro assim que ele saiu, ou ele só vai receber esse dinheiro no final do grupo? Aí eu pergunto para você, na sua opinião, o que é justo? Você acha justo que esse porquinho número 3 fique até o final da operação para receber o dinheiro dele de volta, mas o porquinho número 1 já possa sair no começo? Não, não é justo. Isso viola a isonomia. E outra coisa, se a gente está comprando essa casa aqui, se o porquinho número 1 sair e a gente tirar o dinheiro que era dele, eu não vou mais conseguir comprar essa casa. O equilíbrio financeiro do grupo de consórcio foi pro saco, meu amigo. Então, o que foi que o STJ decidiu no tema repetitivo? E aí, deixa eu apagar para escrever aqui para vocês. No tema repetitivo 312. Do STJ. Ele decidiu exatamente o seguinte, eu vou ler aqui para você. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, o porquinho, ou seja, o porquinho vai receber o dinheiro dele de volta, mas não de imediato, é o que diz o tema. E sim até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do plano. É 30 dias do dia que o porquinho saiu? Não, 30 dias do dia do contrato. Se são 120 parcelas, vai ter as 120 parcelas, o grupo vai se encerrar, 30 dias depois, o porquinho tira o dinheiro dele. Para que seja justo e honesto com todo mundo. E aí a segunda questão que foi discutida aqui era o seguinte. Lembra que eu disse que os bancos, o banco e a empresa que vai operar o consórcio, ela vai se remunerar com a taxa de administração, não é com juros, ela não tem juros, ela tem taxa de administração. Quanto é essa taxa de administração? A lei não diz. Aí tu sabe o que aconteceu? O Banco Central tinha expedido um decreto, que é o decreto 70.951, não precisa decorar isso, só para fins históricos. Ele tinha feito esse decreto aqui. E esse decreto ele dizia o seguinte: as despesas de administração pela sociedade de fins exclusivamente civis não poderão ser superiores a 12% do valor do bem quando este for de preço de até 50 vezes o salário mínimo local. Ou seja, se ele for até 50 salários mínimos, a taxa de administração é de, no máximo, ou seja, ela tem que ser menor ou igual a 12% do valor do bem, como se fosse 1% ao mês, né? Se for maior do que 50 salários mínimos, a taxa de administração, ela vai ser de, no máximo,
Ou seja, ela tem que ser menor ou igual a 10%. Coincidência, jovem gafanhoto? Não. Foi exatamente a alegação que a menina fez aqui, que a Maria fez. A Maria disse, ó, como o bem é de valor acima de 50 salários mínimos, a taxa de administração não pode ser acima de 10%, senão é enriquecimento sem causa, é muito abusivo, é muito alto. A gente precisa proteger o consumidor. Só que o que foi que o STJ decidiu? O que aconteceu é que esse entendimento aqui, ele foi superado. Por quê? Porque houve uma alteração na lei que tirou a responsabilidade do ministro da Fazenda, eu falei Bacen, mas não era, ministro da Fazenda, tanto que isso é um decreto do presidente da República. Essa responsabilidade de regulamentar essas atividades de consórcio saiu do ministro da Fazenda pro Bacen. E aí o Bacen revogou essa disposição aqui. E a discussão era justamente essa. Você vai aplicar o quê? O que o Bacen disse ou o que o ministro da Fazenda dizia? E o STJ pegou e entendeu. Não. A autoridade, a competência regulamentar é do Bacen. Portanto, o que vale é o que o Bacen diz. Como o Bacen tirou o teto, não tem mais teto. Qual é o teto? É a súmula 538 do STJ. E o que é que essa súmula diz? Ela diz que as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que é acima de 10%. Ou seja, você pode cobrar uma taxa de administração superior a 10%. Agora, obviamente que ela não é ilimitada. Haverá razoabilidade, haverá ponderação e ela pode ser abusiva. Mas o juiz vai ter que reconhecer no caso concreto. Não é mais taxativo, não é mais aquela régua que se passou da régua é abusivo, se está abaixo da régua, ela está dentro da normalidade. Não é. Então o que é que a gente aprendeu? Primeiro, saiu do consórcio antes do fim dele, tu vai receber teu dinheiro, mas só 30 dias depois que acabar o grupo. Beleza? Segundo, a taxa de administração ela pode ser acima de 10%. E quem determina isso vai ser o grupo e aquela empresa que vai estar administrando aquele grupo. Quando você entrar, você já vai saber. E você vai de boa fé, ter noção das taxas que você vai estar pagando ali. Então a gente já tem o suficiente para responder essa questão. Então vamos lá. Letra A. Incorre em prática abusiva a administradora de consórcio que não procede à restituição imediata. É errado. Ela não precisa devolver imediatamente. Tema 312 do STJ. A gente acabou de falar sobre isso. Vou nem ler tudo. Incorre em prática abusiva a administradora que não procede à restituição imediata do desistente. Errar também. Do mesmo modo, é abusiva e ilegal a fixação contratada em percentual superior. Errar também. Súmula 538. Letra C. A administradora de consórcio não está obrigada a restituir os valores recebidos de imediato. Isso é verdade. Não está de imediato, mas num prazo. Qual é o prazo? 60 dias? Não, não é 60 dias, é 30 dias. Então, alternativa errada. E ela ainda aqui fala, ó, pois as administradoras podem fixar taxa de administração até 20%. A súmula não diz isso em canto nenhum do planeta Terra. Então ignore. Letra D. A administradora de consórcio não está obrigada a restituir de imediato, tendo até 30 dias para fazê-lo, isso está certo, a partir do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Não é prática abusiva a taxa de administração contratada superior a 10%. Certíssimo, pois as administradoras têm liberdade para fixar a taxa. É o entendimento do teor do tema 312 com a súmula 538 do STJ. Ainda tem quem diga que o FGV não está mais cobrando súmula. Olha que entendimento de súmula. Eu só preciso explicar para você de onde veio, porque se você for ler essa súmula aqui, você não vai entender merda nenhuma. Inacreditável como a redação da súmula dos tribunais era um negócio... Eu prefiro muito mais essa forma de tema repetitivo, tese de repercussão geral, mas enfim. E a letra E, por exclusão, vai estar errada também. Ele fala em prazo de 90 dias. Erradíssimo. E a resposta final é gabarito letra D. Certo? Vamos aqui para mais uma questão, que vai ser a questão 67. O que é que diz a questão 67? José de Freitas, mais uma questão de títulos de crédito. José de Freitas recebeu por endosso duplicata de prestação de serviço sacada por Manuel Urbano. Antes do vencimento, o portador endossou o título para fins de cobrança para Matupá Serviços de Cobrança Limitada. Vencida a duplicata, Matupá, essa sociedade limitada, levou o título a protesto, sendo esse efetivado. O sacado ajuizou, então, a ação de cancelamento de protesto acumulada com danos morais em face de José de Freitas e da Matupá, ou seja, do cara que estava com aquele direito do crédito e com a empresa que recebeu a atribuição de cobrar aquele valor.
sob a justificativa de que a obrigação geradora do saque havia sido novada, ou seja, modificou-se aquela obrigação antes do vencimento, e o título não poderia ter sido enviado para protesto. Vamos lá, veja o seguinte, a FGV gosta muito de fazer isso aqui. Ela te confunde com um monte de informação muito maluca que não tem utilidade nenhuma para tu responder a questão. Veja só, tu não precisava nem saber o que é uma duplicata, cara. Podia ser aqui um papel presente. Um papel presente. Você recebeu por endosso um papel presente. Não faz diferença nenhuma. Tu não precisava lembrar das regras, o que é sacado, o que é sacador, o que é um aceito, o que é um duplicata. Não precisava saber nada disso. O que é que tu precisava saber? O que é endosso? E a gente já conversou. O que é endosso? É a forma típica de você transmitir um título de crédito para uma outra pessoa. Então você vai ter aqui o título, que vai valer um dinheiro, e eu vou passar para outra pessoa. O dono aqui sou eu. Olha eu segurando o título, veja que coisa linda nos meus braços. E eu estou passando para outra pessoa. Só que eu tenho dois tipos de endosso. Eu tenho um endosso próprio. Por que ele é próprio? Porque ele faz aquilo que ele é feito para ser. Endosso é feito para quê, minha gente? Para passar o título de um dono para o outro. Ou seja, eu deixo de ser dono daquele crédito, daquele dinheiro que tem para receber, e outra pessoa passa a ser dono. O endosso foi feito para isso. Então, o endosso próprio é aquele que eu pego e transfiro para outra pessoa virar a dona, a nova dona, e eu deixo de ser o dono. Eu paro de ser dono daquele crédito, não posso mais exigir aquele crédito que está naquele título, e o próximo dono passa a ter esse direito. Por isso que ele é próprio. E nós temos o endosso impróprio. E eu te pergunto, por exclusão, o que é endosso impróprio? É um endosso que não é feito para você transferir a titularidade do crédito para outra pessoa. Eu pego aquele endosso ali, aquele título ali, endosso para outra pessoa, mas ela não vai virar dona do crédito, ela não vai ter direito de ficar com aquele dinheiro para ela. Ela vai usar para duas coisas. Primeiro, ou ela vai usar para poder cobrar em meu nome, que é o que a gente vai chamar de endosso mandato. Por que é um endosso mandato? Porque ela vira literalmente minha mandatária. Ela vira minha procuradora. Sabe que você assina uma procuração e alguém vai poder agir em seu nome? Pronto. Aquele cara ali tem aquele título e eu pego uma empresa de cobrança que fica infernizando, te ligando 200 mil vezes por dia e ela tem direito de fazer aquilo. E se você não responder, ela tem direito de ir lá e protestar o título, o seu nome ficar sujo no cartório. Ela tem direito de ir lá e negativar seu nome, porque ela está como a endossatária mandatária daquilo ali. Mas ela não age em nome próprio, ela está agindo no meu interesse. Eu que digo para ela quando ela pode cobrar, quando ela pode protestar, quando ela pode fazer o que ela quiser. Veja só, se o protesto foi indevido, se eu não tava, se aquele título ali não tinha vencido, se aquela dívida não tinha vencido, e eu não podia protestá-la, eu não podia me inscrever aquela dívida negativamente. O vencimento era para mês que vem, certo? Só que eu não disse pro cara, o cara não sabia. E aí ele pega e protesta aquilo ali. Ele tem culpa? Ele vai poder ser responsabilizado pelo protesto indevido? Não, porque ele agiu exatamente nos limites dos poderes que eu dei para ele. Quem vai responder sou eu, e não o endossatário, o mandatário. Esse camarada só vai responder quando ele extrapolar os poderes dele, certo? E qual é a outra hipótese de endosso impróprio? É o endosso calção. Ele funciona não para eu transferir aquele crédito para o terceiro, mas para funcionar como uma garantia. Então eu vou pegar dinheiro de um banco, cara, me empresta aí 100 mil reais, faz o seguinte, e o banco, tu tem alguma garantia para que tu vai pagar isso aí? Tenho. Eu tenho esse título de crédito que tá para eu receber aqui daqui a 2 meses, certo? Eu vou te deixar aqui como calção, você vai ficar com ele. Por quê? Porque se eu te dever, pronto, o título vira teu e tu vai e vira o dono. Mas veja que a finalidade princípio não é transferir aquele título para que o banco vire o dono. Eu quero continuar sendo o dono e eu quero devolver aquele empréstimo pagando as parcelas. Só que vai ser uma garantia. Se tudo der merda, aí o banco fica com aquilo ali. É uma calção. É que nem quando você pega um dinheiro e vai pegar um aluguel de um apartamento e dá uma calção, 12 mil reais. Se você fizer alguma coisa, violar o contrato, tem uma multa de 12 mil, aí ele pega aquele dinheiro que está calcionado como garantia e usa para ele. Mas veja que a finalidade daquele dinheiro ali que tu colocou não é o dono do apartamento que está alugando ficar com aquele dinheiro. É você pegar de volta. É só numa contingência, numa emergência. Se porventura você dever e não tiver dinheiro para isso. Certo? Então a gente tem endosso mandato e endosso calção. Não à toa que o STJ editou a súmula 476. Novamente cobrando súmula FGV. O que é que diz? A súmula 476 diz o seguinte:
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. É óbvio. É óbvio. Ele não é dono daquilo ali. Se ele tinha, em tese, o direito de protestar, e nesse caso aqui, veja o que aconteceu. Deixa eu até colocar aqui na tela de novo. Veja o que aconteceu. O cara, o título até tinha vencido. Só que o que aconteceu é que a dívida tinha sido novada. Ela virou uma outra dívida com outros valores, com outros contornos ali. Tem como o camarada que está cobrando saber disso? Se chegar a informação para ele, do endossante, do dono daquele crédito ali, dizer, ó, camarada, vê, tu não pode protestar porque a dívida teve uma inovação, teve uma alteração aqui na dívida, agora ela, em vez de valer X, ela vale metade, então tu não pode protestar por esse valor aqui. Aí, beleza, eu tô limitando os poderes do cara. Ele só vai poder protestar o que tá vencido no tamanho da dívida. Mas nesse caso aqui não tem nenhuma informação sobre isso, então ele não pode se responsabilizar. Obviamente, senão seria uma sacanagem com a empresa de cobrança. É lógica. Mesmo que você não soubesse isso aqui, você podia entender a lógica disso aqui. E aí, quais são as assertivas? Letra A. O endossatário mandatário só será responsabilizado pelos danos decorrentes de um protesto indevido caso fique comprovado que exerceu os poderes recebidos do endossante mandante, que excedeu. É exatamente isso. É o teor da súmula 476 do STJ. Letra B. O endossatário mandatário nunca, você achava que está errado, né? Porque tem nunca. Poderá ser responsabilizado em razão do caráter impróprio do endosso. O endosso até é impróprio, mas nunca poderá ser responsabilizado, não. Se ele agir de forma indevida, se ele protestar de forma indevida, sabendo que ele não podia protestar e ele não tinha poderes para aquilo, aí sim ele vai ser responsabilizado. Letra C. O endossatário mandatário será responsabilizado pelos danos, pois foi ele quem levou o título a protesto por falta de pagamento. Logo, foi o autor do ato ilícito, mas ele foi o autor agindo em conformidade com o direito. Ele tinha um dever de fazer aquilo ali e ele fez. O cara não tinha como saber que a dívida tinha sido alterada, tinha sido novada. Ele não faz parte da dívida, ele é um endossatário. Então, isso aqui está errado. Ele só vai responder se extrapolar os poderes. Apenas o endossante mandante será responsabilizado pelos danos decorrentes de um protesto indevido. Haja vista que o endosso-mandato não opera abstração da obrigação cambiária com a circulação do título. Errado. O endosso, assim como o endosso impróprio, assim como o endosso próprio, ele torna o título abstrato e ele faz com que o título circule. Ele continua sendo uma forma de circulação do título. Beleza? E letra E. Em caso de endosso-mandato, tanto o endossante mandante quanto o endossatário mandatário responderão pelos danos de um protesto indevido em razão das exceções pessoais serem oponíveis a ambos. De jeito nenhum. As exceções pessoais elas vão ser oponíveis somente ao endossante mandante. O endossatário mandatário ele não vai responder por essas exceções pessoais, porque justamente elas são pessoais em relação ao endossante. E veja que o endosso tem natureza imprópria, ela tem natureza aqui de função de cobrança e não para titularizar o crédito. Show de bola? Show de bola. Última questão para a gente terminar só na alegria. Todo mundo ir, voltar para ver os jogos da Copa do Mundo e chorar com a Argentina avançando cada vez mais. Última questão de direito societário. Aprovada a redução do capital social em reunião de sócios de sociedade limitada, sob a justificativa de excesso do seu valor para a realização do objeto social, é necessário. Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês. Professor, o que danado é capital social? Capital social é o dinheiro que os sócios colocam na empresa para a empresa começar a funcionar. Então, digamos que eu e Bruno, esse amigo que eu falei, a gente quer abrir uma barraquinha de limonada. A gente tem que comprar mesa, cadeira, tem que comprar copo, limão, água, tudo isso. E isso vai custar um dinheiro. Como é que eu e Bruno conseguimos nos proteger e usar a sociedade empresária como forma de proteção do nosso patrimônio para exercer aquela atividade? A gente pega esse dinheiro e coloca dentro dessa sociedade. E isso vai se chamar capital social. É esse dinheiro que vai financiar as atividades. Numa limitada, qual é a grande questão? Os credores, ou seja, as pessoas que têm algum tipo de... Se essa sociedade tem dívida com outras pessoas, com esses credores, os credores eles só vão poder responsabilizar o patrimônio da sociedade.
não dos sócios. Por quê? Porque o capital está inteiramente integralizado, ou seja, a gente pegou e efetivamente botou o dinheiro naquela empresa ali. Quando o capital social da empresa é muito grande, significa que eu tenho muito dinheiro para poder pagar as minhas dívidas a quem eu devo. Se eu tiver um capital social pequeno, isso significa que eu não tenho tanto dinheiro assim para poder proteger as dívidas das outras pessoas e pagar essas dívidas. De forma que o capital social, ela funciona não só como esse motor que faz a empresa funcionar, o dinheiro que faz as coisas andarem ali dentro, como ela é um colchão de proteção dos credores. Porque se tudo der errado, tem aquele dinheiro do capital social que os credores vão lá e eles retiram para poder executar. Se zerar aquele valor ali, ele não vai poder, via de regra, vir para o patrimônio pessoal do sócio, a não ser que você faça a desconsideração da personalidade jurídica por abuso de personalidade. Se houver desvio patrimonial, por exemplo, se houver confusão patrimonial, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, por exemplo. Certo? Não é o caso aqui. Sendo que esse capital social ele pode ser aumentado e ele pode ser diminuído nos termos do artigo 1080 e seguintes do Código Civil. Se eu achar que aquele dinheiro que eu tinha era insuficiente para a empresa, aí eu e meus sócios, a gente vai aumentar o capital, botar mais dinheiro lá dentro. Se a gente achar que ele é demais, eu vou pegar e reduzir. Só que essa redução ela pode acontecer em duas circunstâncias, certo? Numa primeira circunstância, é porque houve algum prejuízo. Só que esse prejuízo ele é irreparável. Se eu tinha 50 mil reais naquela empresa ali, como capital, e aí ela teve um prejuízo irreparável, eu nunca mais vou conseguir chegar a 50 mil, e reduziu para 10 mil, por uma questão até de honestidade, para que o capital social se adeque ao que a gente chama de princípio da veracidade, ele corresponda à verdade, eu vou precisar obrigatoriamente reduzir aquele capital. Em outra circunstância, existe uma hipótese facultativa, que é o quê? Eu acho, e os meus sócios acham, que aquele valor é excessivo. Não é necessário para eu exercer aquelas atividades. Então eu vou montar uma barraquinha de limonada e botei R$1 milhão para uma barraquinha de limonada ali na Lagoa do Araçá, em Biribeira, aqui em Recife, para quem conhece. É muito 1 milhão, é muito 1 milhão. Só que veja, é facultativo. Eu botei opcionalmente, diferente da primeira opção, que eu precisei reduzir porque o capital precisa corresponder à verdade das circunstâncias. De fato, não existe mais 50 mil, existe menos. Então eu estou transparecendo aquilo para os meus credores. Isso significa, e aí eu vou colocar aqui excesso, para você anotar, que eu posso reduzir por causa de excesso. Significa que a gente vai ter um procedimento um pouquinho diferente em cada situação. Quando a gente tem um prejuízo, a redução do capital social ela vai produzir efeitos desde o arquivamento da ata no registro. Qual é o registro? A junta comercial. Toda vez que eu precisar mudar meu contrato social, tem reunião de sócio, faço alguma assembleia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai lavrar um documento e eu vou arquivar naquele registro, que é a junta comercial, certo? Que a gente tem em todos os estados aí da federação. Então, basta eu arquivar e ele já produz efeitos. Por quê? Porque eu não estou reduzindo porque eu quero, eu estou reduzindo porque teve um prejuízo e eu não tenho como mudar essa situação. Isso significa que eu não preciso necessariamente abrir uma oportunidade para os meus credores questionarem aquela redução. Já aqui no excesso, veja que isso aqui era facultativo. Mesmo que o capital social fosse alto demais, eu podia abrir uma barraquinha de limonada por R$1 milhão. Era até melhor para os meus credores. Porque, digamos, o cara da Ceasa lá que vende o limão, ele saberia com toda certeza que se eu estiver devendo ele pode executar e com certeza vai ter dinheiro sobrando. De forma que, se eu vou tomar essa decisão de diminuir esse capital, de diminuir esse colchão que protege a quem eu devo, eu preciso, no mínimo, ouvi-los. Porque isso é uma faculdade. Para evitar que eu cometa uma fraude contra eles. Para evitar que eu reduza aquilo ali com a intenção de não pagá-los, de botar dinheiro no meu bolso de novo como sócio. Isso significa que o procedimento é diferente. No excesso, primeiro, você publica essa ata. Depois, se passam 90 dias. E nesses 90 dias, os credores,
vão ter a oportunidade de questionar, de impugnar, de dizer, peraí, meu amigo, mas eu tenho uma dívida aqui. E aí essa redução só vai fazer efeito se esse cara aqui não correr mais risco nenhum de levar um calote. E quais são essas situações? Por exemplo, se eu mostrar que a dívida foi paga, se eu mostrar que eu peguei aquele dinheiro ali e eu depositei em juízo como garantia, então eu estou devendo 10 mil reais ao cara, eu reduzo o capital social, pego aqueles 10 mil e coloco lá no banco, em juízo, no depósito. E eu digo, ó, tá vendo que tá guardado aqui, tu não tem risco de levar calote. Aí a lei pega e fala, então ótimo. Se houver essas hipóteses, ou então se não houver nenhuma impugnação de ninguém, aí sim você arquiva na junta, que aqui em Pernambuco é a JUSEP. E aí ela vai começar a produzir efeitos. Efetivamente. Então você veja que existe uma lógica que é diferente em cada situação. Uma, a redução é obrigatória, a outra, a redução é facultativa. E isso faz com que a gente precise ser um pouco mais protetivo com os credores. E aí veja que coisa interessante. Na lei de SA existe uma regra parecida, só que na lei de SA é 60 dias. E é pau, porque a FGV cobrou você lembrar disso aqui. Ele botou duas alternativas idênticas e você tinha que lembrar qual era 90 dias e qual era 60 dias. Né? No caso, você tem que lembrar que a limitada era 90 dias. E eu vou te dar uma dica. Por que na sociedade anônima o prazo é um pouquinho menor? Porque a sociedade anônima está revestida com mais garantias de publicidade. Já que ela tem natureza institucional e isso permite com que você tenha vários investidores externos, pessoas que são estranhos àquela Fexo Societatis ali, pessoas que compram ações e integram o capital daquela sociedade, etc. e tal. Eu preciso estar o tempo todo publicando balanço, publicando informações contábeis. É mais fácil para os credores saber como é que está a saúde financeira da empresa. Então, se é mais fácil para o credor saber como está a saúde financeira da empresa, é lógico que o prazo para SA vai ser um pouquinho menor. Já a limitada, eu não tenho a obrigação de estar publicando o meu balanço, o meu livro. Eu não tenho a obrigação de estar publicando a minha escrituração. Eu até vou ter minha escrituração, o fisco vai ter acesso a isso, mas os meus credores não necessariamente vão ter esse acesso. Já que é mais difícil para o credor saber se eu estou bem de dinheiro ou se eu estou mal de dinheiro, é óbvio que a lei vai precisar dar um prazo maior para ele. Então, bota na sua cabeça, o prazo para o credor, nesse caso de redução do capital, é maior numa limitada, que as coisas são menos públicas, do que numa sociedade anônima, que as coisas são mais públicas. Com isso, a gente consegue responder a questão. E aí você tinha, aprovada a redução do capital, é necessário o arquivamento da ata que aprovar a redução na junta comercial do lugar da sede nos 30 dias seguintes ao da data da realização da reunião. Não tem nada a ver, isso não tem previsão em relação, lembra do procedimento que eu falei. Letra B. A publicação da ata que aprovar a redução e o decurso do prazo de 30 dias para eventual oposição de credor quirografário, e veja, não é qualquer credor, certo? É o credor quirografário. Felipe, quirografário, para mim é latim. Quirografário é o credor que não tem garantia nenhuma. Eu estou devendo a ele e eu não dei nenhum bem, eu não dei nenhuma caução, eu não dei nenhuma hipoteca, nenhum penhor. Então ele só tem o beiço dele e os olhos dele de gato de botas para me pedir esse dinheiro de volta. Por isso que só esse credor que vai ter o direito de impedir a redução do capital. Porque os outros, credor hipotecário, o cara que tem um imóvel lá garantindo o crédito dele, o outro que tem um carro, credor ignoratício, eles vão ter aquele bem. Então eles não vão ter o direito de me impedir de reduzir o capital, porque eles não estão sendo prejudicados. Show? Então, por isso, oposição do credor quirografário, por título líquido anterior a essa data, a fim do qual a redução se tornará eficaz. Qual é o erro? O prazo não é de 30 dias, é de 90. O arquivamento da ata que aprovar, letra C, o arquivamento da ata que aprovar a redução na junta comercial do lugar da sede da sociedade nos 30 dias seguintes ao da data da realização da reunião e, posteriormente, a publicação na imprensa oficial no prazo de até 90 dias. E veja que ele inverteu a regra que eu disse para vocês. Primeiro ele publica, depois ele arquiva na junta comercial. E aqui é a dúvida que você precisava, infelizmente, chutar ou tentar adivinhar, né? Letra D, a publicação da ata que aprovar a redução e o decurso no prazo de 90 dias para eventual oposição, para dar direito do cara questionar, por título líquido anterior a essa data, obviamente, a dívida tem que ser antes da redução do capital. No entanto, a redução se tornará eficaz somente se não for impugnada, ou seja, se ninguém questionar, ou se for provado que ela foi paga, então o credor não vai ter prejuízo nenhum,
ou então que esse valor foi depositado, é uma garantia para o cara. Perfeito, correto. E essa alternativa é a mesma coisa, mas ele disse 60 dias, que é a lei de SA. E, portanto, essa alternativa estava errada. Qual era o gabarito? Letra D, de dado. Então, a gente teve uma prova aqui que não foi uma prova fácil. A prova do Enem, que cobrou título de crédito, cobrou uma questão de societário só, e veja que é um procedimento extremamente específico. Eu fui até dar uma consultada em algumas doutrinas para tentar transformar essa questão em algo mais didático. E o próprio livro a coleção do professor Versosa, professor Haroldo Versosa, que é professor lá da USP, de Direito Comercial, Direito Empresarial, ele não fala do procedimento. Ele fala da lógica, ele fala da redução do capital, ele fala das hipóteses, mas ele não fala desse prazo aqui que a FGV cobra. Veja que não é razoável você exigir isso aqui de um aluno. Eu acho até uma sacanagem. O cara que fez isso aqui, para mim, ele não ama a família dele. Sabe? Tô brincando, examinador da FGV. Isso aqui é um artifício para o povo aprender. Então, não se sinta angustiado. O meu papel é tentar traduzir o máximo possível. Eu sei que empresarial é uma matéria muito distante da realidade das pessoas. Eu só não quero que você chegue numa prova da magistratura, chegue numa prova do Enem, dizendo eu não tenho capacidade nenhuma de mexer com nada disso. Você precisa ter oportunidade de pelo menos entender as minúcias para garantir. Entender, não as minúcias, né? A regra geral para garantir pelo menos umas 3, 4 questões ali. Porque eu não vou ser hipócrita e dizer, não, isso aqui é fácil demais, aí tu fecha a questão. Sabe por quê? Porque se eu ficar falando isso, aí tu vai ficar se sentindo culpado, porque muitas vezes você passa o dia estudando essa porcaria aqui, cai um negócio extremamente procedimental, extremamente específico, que você vai errar mesmo assim e vai destruir a sua autoestima, e isso é importante. Você precisa manter a sua autoestima ao longo do percurso de prova. Então, os meus alunos que eu acompanho, que eram 6 questões, que acertaram 3, 4, eu disse, cara, parabéns, você fez muito bem, porque isso aqui não foi fácil. Não foi uma cobrança fácil. Sobretudo porque não é a realidade de vocês. Às vezes, até para um magistrado que tem uma vara especializada em direito empresarial, lá em São Paulo, por exemplo, ou até para um advogado que atua, talvez essas minúcias aqui não sejam domínio nem deles. Então não se sinta culpado, continue estudando. Tente entender a lógica, o que move, o porquê de cada coisa, que aí vai tirar esse peso das suas costas. E mesmo que você não saiba, você tenta deduzir para maximizar as suas chances de acertar a questão. O que você precisar, não deixe de mandar mensagem. Pergunte aqui nos comentários, não esqueça de curtir, de compartilhar o vídeo. Me siga lá no Instagram, @prof.felipejurema. Mande direct, faça perguntas, participe ativamente, que vai ser um prazer muito grande te explicar sobre direito empresarial, para que você fique com menos trauma e você fique mais perto de alcançar o seu objetivo de se tornar juiz ou juíza, viu? Então, um grande abraço, um beijão e vamos lá voltar a sofrer com a eliminação do Brasil, que é a nossa prioridade, a nossa realidade agora, né? Não tem pra onde fugir.